Olá, irmãos. Estamos aqui com Diego Lopes, pastor da Igreja Batista em Capuã, que criou sua mais nova página, ou sua mais nova janela no Facebook, para responder algumas perguntas, alguns questionamentos à base das Escrituras. O nome da sua página é A Luz das Escrituras. Então, nós vamos agora fazer a sua primeira pergunta, e é para você, Diego Lopes. Na sua opinião e na opinião das Escrituras Sagradas, o que você me diz sobre o fato de cada ser humano ter um anjo da guarda, que é só seu? Você acha que as Escrituras elas embasam esse questionamento ou não? Bem, primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que ver o que a Bíblia diz que é um anjo. E para isso a gente tem que entender o significado da palavra anjo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala de anjos. Então, uma coisa que a gente não pode ter é de negar a existência desses seres. Eles realmente existem e a Bíblia realmente traz isso à tona. Agora, o que acontece é, o que é a palavra anjo? No Antigo Testamento era, no hebraico, a palavra malak. E no Novo Testamento, em grego, a palavra ângelos. E o significado dessas duas palavras dizem muito sobre o que é um anjo. Primeiro, ela pode ser um mensageiro ou um enviado. Então, já nos dá a entender que o anjo, ele não é um guardião. Por quê? Um guardião está sempre lá, do lado da pessoa, do lado do ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte. E se a palavra anjo significa mensageiro ou enviado, isso nos dá a entender de que ele é um ser que foi em algum momento da história do ser humano, ele entra para guardar ou para mandar um aviso, uma mensagem, ou para obedecer uma ordem dada por Deus. Então é alguém que foi lá em determinado momento, mas não estava lá o tempo todo. Ele não era um guarda-costas, digamos assim. Alguns textos que eu vou usar aqui, somente 2, mas a Bíblia ela relata mais de 250 textos só sobre isso, só sobre anjos. Eu vou usar 2 que são os 2 mais usados para proteger essa tese, que é o texto de Mateus 18, versículo 10, que diz assim: Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Ou seja, esse texto, primeiramente, numa leitura por cima, difusa, dá a entender que existem sim anjos protegendo esses pequeninos que Jesus falou. Mas se nós observarmos o texto com mais cuidado, os anjos não estão o tempo todo lá com os pequeninos. Eles estão no céu olhando para Deus. É como se eles estivessem lá, e de fato eles estão lá, olhando para Deus, e em algum momento, se Deus achar oportuno, ele vai enviar, ele vai ordenar, e esses anjos virão e guardarão os pequeninos. Ele não está o tempo todo lá desde o nascimento. Da mesma forma, o outro texto usado em Daniel, capítulo 6, versículo 22, diz que Daniel está na cova dos leões para ser estraçalhado pelas feras. E o anjo enviado do Senhor fecha a boca dos leões. E isso faz com que Daniel não seja atacado e devorado. Repito, se nós olharmos mais uma vez atentamente o texto, vamos perceber que o anjo foi enviado por Deus para proteger, para fechar a boca dos leões. Então ele não estava o tempo inteiro guardando Daniel. Se fosse assim, Daniel não teria sido nem jogado lá. Então foi no momento em que Deus achou oportuno para que a sua glória fosse manifestada, o anjo foi enviado para fechar a boca dos leões. Então a resposta dessa pergunta mais concreta seria: à luz das Escrituras, como diz a página, a base da Bíblia seria: não temos um anjo da guarda específico. Cada um de nós não tem um anjo especificamente para nos proteger durante toda a nossa vida. Mas Deus, sim, Ele pode nos proteger, enviando esses anjos no momento que Ele achar oportuno. Amém? Amém. E essa foi A Luz das Escrituras com o Diego Lopes. Até a próxima.